Glória a Deus. A paz do Senhor, meninas. Tudo bem com vocês? Já que não vai dar para ouvir no flower, eu venho no pré-flower. Glória a Deus, o Senhor está preparando coisas lindas, como Ele sempre faz, o infinitamente mais. E a sede do Senhor trouxe você aqui nessa noite. Você pode até pensar que foi por outro motivo, mas não foi não. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai amado, nós bendizemos o Teu santo e poderoso nome, porque foi o Senhor quem nos reuniu aqui nessa noite. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós queremos que o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, tudo que há em nós, se incline, se curve diante do Senhor. E queremos receber aquilo que o Senhor quer nos falar, nos ensinar, nos exortar nessa noite. Eu sei que o Senhor quer nos atrair, que a gente responda ao Teu chamado. Fala conosco na particularidade de cada uma de nós. O Senhor sabe quem é cada uma aqui, a necessidade que cada uma tem. E a Tua palavra é eficaz para alcançar cada coração na medida que cada uma precisa ser alcançada. Faça isso, Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, em Êxodo, capítulo 2. Êxodo 2, eu vou usar a nova versão transformadora, a NVT. E nós vamos ler até o verso 10. Êxodo 2, verso 1. Por essa época, que época, gente? Se você voltar no capítulo 1, você vai ver o acontecimento que o povo hebreu se multiplicou muitíssimo no Egito. E Faraó ficou temeroso de que aquele povo se tornasse poderoso e demandasse pela terra e vencesse. Então ele ordenou que as parteiras do Egito, ao fazer os partos das mulheres hebreias, matassem os homens, os bebês homens. Então é por essa época. Aí as parteiras, elas temeram a Deus, ao Deus dos hebreus. E elas não matavam os bebês. E quando o Faraó foi perguntar para elas por que elas não matavam os bebês, não, elas são muito fortes. Quando a gente chega, elas já deram a luz. Então não tem o que a gente fazer. E foi por causa disso que Deus honrou, por causa do temor que elas tiveram ao Senhor, o Senhor honrou essas parteiras e deu a oportunidade delas construírem suas próprias famílias. Então esse texto, no verso 2, começa nesse contexto. E ele começa falando, por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era lindo o bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho. E suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim.
Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Vamos até aí. A gente já conhece essa história. A gente já ouviu tantas vezes essa história ser contada. Mas a gente não para observar o protagonismo das mulheres nesse contexto. Como elas atuaram desde o capítulo 1, desde as parteiras, que temeram a Deus e se negaram a assassinar bebês, sob a ordem do faraó, ou seja, elas corriam grande risco, mas mesmo assim, elas escolheram fazer o que era certo. Mas especificamente aqui, essas 3 mulheres, Joquebede, Miriam, a filha de faraó, a mãe, a irmã e a princesa desconhecida que foi chamada para dar nome ao libertador do povo hebreu do Egito. Mal sabia ela. Uma coisa interessante é que Joquebede, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz o menino, viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Mas não dá para você esconder por muito tempo um bebê. Bebê faz barulho, bebê chora, dá gritinhos. Não dá para esconder um bebê. Então ela viu que era a hora de fazer alguma coisa. E o que ela fez? Matou o bebê? Sumiu com o bebê? Ela preparou um ambiente seguro para o bebê. Seguro, Helena? É, seguro. Ela fez o que ela podia fazer com o que ela tinha à mão. Ela fez um cesto de junco, passou betume e piche para a água não entrar. E embora naquele desenho animado, aquela animação, a gente veja, quem viu aí o Príncipe do Egito? Aí a gente vê o bebezinho sendo colocado nas águas, né? E o Nilo é um rio caudaloso. Se hoje, no século 21, ele é um rio caudaloso, eu fico imaginando nos tempos de Moisés, onde a cidade não direcionava o leito do rio, né? Onde o rio estava livre, natural. Era um rio, ele é largo. E eu fico imaginando, e tem crocodilos e tal, eu fico imaginando o perigo, o risco. Mas ao contrário do que a animação mostra, né, da cesta sendo julgado pelas ondas do Nilo, o que o texto bíblico diz para a gente é que ela acomodou no meio dos juncos à margem do rio. Ela não deixou ele solto. Ela escolheu um lugar onde ele estivesse o mais protegido possível. E ela preparou o ambiente para proteger o bebê. Será que nós temos sido mulheres como Joquebede? Será que nós temos criado um ambiente que protege? Será que nós temos cuidado umas das outras, cuidado das crianças que estão na nossa vida? Gente, tudo que a gente tem recebido nesses últimos anos enquanto mulheres, e a gente tem tido muito acesso a muita coisa boa, graças a Deus, a literatura de qualidade, nos últimos 20 anos, como pregadoras, mulheres, né? Começaram a ser levantadas com aquela compreensão, porque há 30 anos atrás, gente, era raríssimo você ver uma mulher no púlpito. Raríssimo. Em alguns lugares ainda não é aceito as mulheres pregarem o evangelho ou ensinarem a mulheres. Ainda não é aceito. Entretanto, nos últimos 30 anos, Deus fez um reboliço na nossa nação, levantou mulheres de todas de todo tipo de denominação, mulheres de todas as idades, mulheres de etnias diferentes, mulheres de culturas diferentes, no norte, no nordeste, no sudeste, no sul. Deus tem feito coisas maravilhosas e Deus levantou um exército de mulheres. Olha isso aqui, numa segunda-feira. Mas para que Deus está fazendo isso? Você acha que é só para a gente ficar robustecida espiritualmente e continuar cheia de mimimi? Ou se é para a gente ser curada e ficar por isso mesmo?
Vocês acham que Deus tem o perfil de um Deus egoísta? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele, qual que é a palavra? Ele deu. E Ele não deu qualquer coisa, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu a chance de viver uma vida diferente, de sairmos do compasso egoísta que é tocado no mundo e vivermos por algo maior do que o nosso próprio umbigo. Vivermos por um propósito. E é vivendo o propósito de Deus que nós encontramos plenitude e alegria. Mas a gente está buscando a alegria que o mundo tem para dar. A gente está buscando saciar a nossa sede nos snacks que o mundo dá. Não é em alimento sólido da palavra de Deus. A gente está querendo, sabe, sentir os prazeres que a vida dá. Então a gente acha que vida é só a nossa alegria. Não, gente, eu já ouvi falar, né? O pessoal fala assim: ô Senhor, não volta ainda não, que eu quero casar primeiro. Isso é só um retrato de onde está como está a nossa maturidade. Isso é um termômetro. Né? Porque, gente, sabe por que no céu não haverá mais casamento? Porque o nosso casamento hoje, ele é só uma sombra do que está por vir. O casamento. Os casamentos hoje deveriam, né, apontar para o grande casamento. Deus planejou o casamento, Deus planejou a família para ser uma fonte de alegria, de alívio, de refrigério. Mas o diabo está fazendo a festa nos casamentos aí. De muito crente, inclusive. Por quê? Porque não é compreendido que o casamento não é lugar para ser egoísta. O casamento é lugar para ser altruísta. O casamento é lugar de dar, de ceder, de conceder. O casamento é um jogo de frescobol, não um jogo de tênis. O casamento é para um fortalecer o outro, um ser o melhor amigo do outro. Eu tenho cá para mim, gente, que a sinergia e a unidade que Deus pensou entre o homem e a mulher é a mesma que flui na Trindade. Você não vê um sendo mais do que o outro. Pai, Filho e Espírito Santo. Um aponta para o outro. Eles são um. São três e são um. Grande é um mistério. Nossa mente carnal não entende plenamente a profundidade desse mistério. Mas Jesus fala: quem vê a mim vê o Pai. Eu tenho que ir, porque senão Ele não virá, o Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. Um aponta para o outro, um empodera o outro, e eles funcionam como um só. E é por isso que Deus fala lá em Gênesis: deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. O plano de Deus é que o casamento seja o lugar mais gostoso do mundo. E por mais gostoso que seja, ainda não vai ser tudo, porque é só uma sombra do que haveremos de ver. Por isso que o diabo ataca tanto o casamento. E outra coisa, o casamento não é só sobre o casal. O casamento é sobre o fundamento para a próxima geração, o fundamento para a próxima geração, o fundamento para a próxima geração. E o que está acontecendo hoje? Nossos filhos não querem casar. Por que os filhos não querem casar? Isso é um sintoma. Um sintoma de que tem alguma coisa errada nos nossos casamentos. E outros querem casar, mas a coisa não fecha, não encontra. Estou dizendo, gente, que a plenitude de uma mulher está no casamento, não. Parte dessa plenitude, sim. Mas você pode ser feliz também sem se casar. Agora, o que eu não entendo é, o casamento pode não acontecer para algumas. O que eu não entendo é, umas deliberadamente falam assim: eu não quero. Por que você não quer o plano de Deus para você? Por que você não quer o plano perfeito que forma uma família? Por que você não quer ter filho? Sendo que a Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Era para a gente querer ter 10. Mas por que a gente não quer? Por que tem gente falando misericórdia? Porque você está formada na forma desse século, que diz que filho é um peso e que tem que ser abortado, porque senão atrapalha a carreira. Que o Senhor nos liberte, em nome de Jesus, das garras de Satanás.
Porque o mesmo Espírito que sacrificava bebês no Egito é o mesmo que atua hoje quando fala para uma mulher: tá bom. Ou então fala assim: eu não vou. Gente, é melhor não ter filho. Se for para não criar direito, é melhor não ter. Mas por que não cria direito? Alguém não te criou direito? Entenderam, gente? Como é que a dança, a música que está tocando nesse século é a música do cuida de você que o resto se lixe. Só que a conta chega, gente. A conta chega. A vida dá voltas. E quem quebra princípios, quebra a cara. Deus estabeleceu uma ordem. E quando a gente escolhe não se submeter à ordem de Deus para viver os nossos próprios projetos, depois você vai chorar na cama, que é lugar quente. É a verdade. Mas nós estamos negociando a verdade de Deus por um sentimento de alívio temporário, porque a gente não quer ter trabalho. Criar filho dá trabalho. Manter um casamento dá trabalho. E a gente ficou acomodada, preguiçosa e com o pensamento de Lúcifer. O Senhor está nos dando de comer para a gente voltar a viver a vida do jeito dele, porque disso depende a próxima geração. Os casamentos, os filhos homens são criados como bebelôs. Ah, filhinho, está 40 anos menino jogando videogame. Porque mamãe fala com a filhinha assim: não dependa de homem nenhum, filhinha, vai estudar, vai fazer faculdade, poderosa, tira carteira. E para os filhinhos ela fala assim: o que você quer comer, benzinho da mamãe? Você ama a mamãe? E figura masculina não tem. Figura masculina não tem. Ah, mas os homens hoje, Helena, são tudo frouxos. Frouxos porque eles tiveram umas mães frouxas também. Ajuda a gente, Jesus. Eu vi um vídeo da Juliana Ferron, que chegou até mim, e ela falou assim: a gente cria os nossos filhos para serem dóceis. Adão não era dócil, Jesus não era dócil. Eram homens, eram ousados, tinham autoridade. Hoje o homem, ou ele é um frangote, ou ele é um cara autoritário e abusivo. Isso é por quê? Isso é resultado de uma educação deficiente. É um resultado de uma deficiência no casamento, nos relacionamentos. Você não empodera o seu marido. Você fala: o que é que seu pai falou? Vem aqui que eu resolvo. Seu pai não sabe de nada, não. Quando o pai fala assim: deixa o menino rolar na lama. O que você está fazendo com fulano? Todo sujo, eu dei banho nele. Seu monstro. Enquanto isso, as meninas sentam de perna aberta, fuma, bebe, transa e chama de liberdade. Sabe por que os caras não querem casar, gente? Para que comprar leite? Para que comprar uma vaca se eu tenho leite de graça? Sério, mulher se tornou uma figura tão desinteressante, tão sem mistério. É só jogar um 7-1 direitinho que ela vai para a cama. Dá uma olhada para a nossa geração, gente. Colheita. Colheita do que foi plantado na liberação sexual dos anos 60, 70. Colheita da manipulação do entretenimento. Não pense você que Hollywood não discipulou uma geração, que a Madonna não discipulou uma geração, que a Lady Gaga não está discipulando uma nação. Enquanto isso, você põe os seus filhinhos para assistir a televisão e serem bem discipulados, porque ensinar a Bíblia dá trabalho. Discipular dá trabalho. Nós estamos precisando de Joquebedes. Mulheres que se envolvam além do seu próprio interesse.
Mulheres que se ocupem em construir um ambiente seguro para a próxima geração. Mulheres que se levantem para serem defensoras da próxima geração. Mulheres que não admitem ver outras mulheres sendo usadas como objetos. Outras, porque todo mundo manda fazer aborto, mas ninguém pergunta como uma menina que faz aborto se sente depois. Elas não se recuperam psicologicamente de fazer um aborto. Isso sem dizer o risco que se corre mesmo em clínicas legalmente autorizadas. Ninguém fala disso. Vamos fazer aborto, vamos fazer aborto, vamos fazer aborto, como se fosse um método contraceptivo. Mas ninguém conta das marcas que ficam para sempre, assombrando uma mulher para o resto da vida dela. Ninguém fala nisso, isso aí se vai para debaixo do tapete porque não dá ibope. Alguém tem que construir um ambiente seguro. Será que nós estamos recebendo e nós estamos nos ocupando disso? Mas como, Helena? O que eu vou fazer? Já está aí, ó, já está tudo aí. Não, planta nova semente. Gasta tempo com suas filhas, com suas sobrinhas, com suas alunas, com as amigas. Gasta tempo conversando, gasta tempo estudando. Vai pesquisar para ver. Conta para elas, oferece para elas dados que a universidade não dá. Dobra o seu joelho, peça para o Espírito Santo: Senhor, convence as meninas aqui da minha rua que isso que elas estão fazendo não é vida, não. Se levanta de alguma forma para defender a vida de alguém, nem que seja em oração, porque a oração é uma arma poderosa e pode mudar a atmosfera na vida de alguém. Vai passar betume, piche no cesto, vai tecer esse cesto. Vai fazer uma reunião de mulheres na sua casa. A gente gosta muito de receber. Está na hora da gente receber para dar, receber para dar, receber para dar. Água parada dá bicho, apodrece. Tem muita gente adoentada dentro da igreja, porque está assim, ó, recebendo. Está fazendo o que com isso? Nada. Está fazendo nada. E ainda fica assim: ai, podia ser assim, hein? Ai, podia ter umas flores lá na frente. Ai, não gostei, não tem pasta, não tem caderno para anotar. Sabe aquela pessoa que só fica reclamando? Vai fazer alguma coisa. Está te incomodando? Virou seu ministério. Está te incomodando? Vai lá e faz. Eu vejo um tanto de gente falando: nossa, entrei nessa igreja. Eu vi a mulher entrando lá na porta. Ninguém abraçou ela. Entrou, saiu, ninguém nem viu. Igreja fraca. A igreja eu sei, querida. Você viu alguém entrando e saindo, não fez nada? A culpa é sua, não é de mais ninguém. Porque foi você que viu, você se incomodou. E quando a gente se incomoda alguma coisa, é porque Deus está nos convocando para nós construirmos o nosso cesto, passarmos betume e criarmos um ambiente seguro. Nem que seja num abraço, numa oração. Não seja bem-vinda, minha linda, essa é a sua casa. De onde que você veio? Usa aí essa simpatia para alguma coisa a mais do que seduzir o baterista. No verso 4, a palavra de Deus diz assim: a irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Suas servas foram caminhar para a margem. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos dos hebreus. Então, verso 7, a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Miriam ficou de olho. Ficou observando, prestando atenção no movimento. O que estava acontecendo? Será que a gente está prestando atenção no movimento? Será que você está entendendo o que está acontecendo nos nossos dias? Ou você só acredita nas narrativas que te contam? Será que você tem pedido para o Senhor
uma inteligência do céu para você perceber as coisas à luz das Escrituras e da vontade de Deus? Ou você ainda acredita na mídia? Quando eu chego em Israel, eu sempre vou a Israel, levo grupos comigo a Israel, mulheres para Israel. E dessa vez eu vim conversando com um guia muito querido, se tornou um amigo, o Ilan. E o Ilan estava contando como as notícias de Israel são passadas para o mundo de um jeito que é totalmente destoante do que está acontecendo realmente dentro da nação. E ele falou assim: Helena, simplesmente não dá para acreditar na grande mídia. Eles divulgam aquilo de acordo com o interesse de uma minoria. Então, para nós aqui é uma outra dinâmica. A gente aqui nem assiste jornal, nem dá atenção, porque a gente sabe que é tudo manipulado. Eu fico pensando, mesmo no Brasil, não. Ele falou assim: nossa, as pessoas vendem uma imagem totalmente equivocada de Israel. Ah, mesmo? Olha, eu nunca vi isso acontecer. Será que nós temos buscado informação aos pés do Senhor? O Senhor me dá discernimento. Mais do que nunca. A Bíblia nos instrui a buscar os melhores dons. É para quê? Para a gente aparecer? Para a gente ficar bem na fita? Para todo mundo ver, olha, ela é profeta. Não, gente, se você está buscando para o seu próprio interesse, Deus não vai te dar. Deus vai dar dons, se está buscando dons, Deus vai te dar dons para te instrumentalizar, para você servir ao corpo de Cristo. E sem pedir nada em troca por isso. Os dons não são para ser negociados. Se tem profeta aí cobrando por profecia, sai fora desse profeta, é falso profeta. Profecia não vende. De vez em quando vem alguém falando, a gente cobra para um evento, alguma coisa, de graça receber, de graça dai. Eu disse, minha filha, lê o texto direito. Vai lá estudar a Bíblia direito. Que Jesus está falando que estava dando poder para os discípulos, curar, ressuscitar morto, profetizar. E eles não iam cobrar por isso. Mas no versículo seguinte ele fala assim, olha, não precisa levar dinheiro não. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Quem receber vocês vai sustentar vocês. Simples assim. O que Jesus estava falando é, você não vai cobrar por profecia, porque você não profetiza, você é só um instrumento. Você não vai ressuscitar morto, porque o poder é meu que está operando em você. Você não vai cobrar para isso. Você não vai cobrar para orar por uma pessoa. Enfim, vocês já entenderam. Nós precisamos de buscar os dons para servir e para discernir o tempo e as estações e a maneira de agir. Gente, a gente faz campanha para tudo. Faz campanha para ter marido, faz campanha para trocar de carro, faz campanha para campanha. Faz campanha para deixar de ser fofoqueira, faz campanha para deixar de ser invejosa. Faz campanha para o Senhor, não estou aguentando essa minha carne fedorenta, me apurrinhando, me dá poder no Espírito Santo, frutifica em mim, Senhor. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Esses são os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é consequência de um andar com Deus. Se você está conversando com Deus, conversar implica oração e leitura da palavra. Essa é a conversa. Essa é a conversa com Deus. Oração, leitura da palavra. Oração, leitura da palavra. Ocasionalmente ele vai usar um profeta para te entregar uma palavra. Mas a profecia viva é a Escritura. Você só está conversando, você está num diálogo constante, um envolvimento de conhecimento de Deus constante pelo diálogo, pela oração e pela leitura da palavra, você vai sendo modificada sem sentir que está sendo. E quando você pensa que não, ó, paz, alegria, domínio próprio, aquelas coisas que você não conseguia pela sua própria força, você fala, gente, Jesus está fazendo, aleluia. Isso é fruto do Espírito, consequência de quem anda com Ele. Agora, os melhores dons têm que ser buscados. Você tem que orar e pedir a Deus, Deus me dá discernimento. Me dá discernimento, me dá profecia, me dá palavra de conhecimento. Me dá, Senhor, me dá. Eu quero te servir, eu quero servir a tua igreja, eu quero servir ao corpo de Cristo.
E quando você está com o coração certo, ninguém precisa de saber do seu dom. Você recebe o dom e você serve com o seu dom e ponto final. E aí você se coloca na brecha como Miriam se colocou. Miriam ficou de longe, vigiando. Como nós precisamos de atalaias. Como nós precisamos de mulheres que enxerguem além das falsas narrativas, além da aparência, além da roupa, do perfume, da bolsa cara. Como nós estamos precisando de mulheres que enxerguem como Deus enxerga. Como nós estamos precisando de mulheres que enxerguem e na hora da necessidade se apresentem com a solução. Miriam ficou observando o bebê para ver o que ia acontecer. Eu fico pensando que ela estava disposta a pegar algum crocodilo se ele aparecesse na parada. Ela estava zelando pelo bebê de longe. E quando ela viu que o bebê foi encontrado, e que ela viu, deve ser um dos filhos dos hebreus, ela já chegou. Aqui! Ela trouxe a solução. E que solução, hein, gente? Ela reconectou o menino com a mãe, e ela ainda foi paga para isso. Gente, quando tem uma mulher cheia de discernimento, uma mulher disposta a enxergar além da estrutura, além da aparência, uma mulher que está com o coração alinhado com o coração de Deus, enxergando as coisas como Deus enxerga, ela se apresenta com a solução ideal. Deus usa essa mulher para mudar um destino. Mas o intuito do inferno é fazer você olhar só para você. A minha dor. O meu casamento. O meu filho que está desviado. Dor. Céus. Azar. Gente, a gente não recebeu a vida para viver só para a gente. Tem uma música que a gente gosta de cantar, né? Assim que eu luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Será que essa é a realidade? Ou será que os seus inimigos domésticos estão te paralisando? Eu não acho que Deus vai me usar. Porque, sabe, eu estou vivendo esse problema. Quantas vezes Satanás quis me acusar? A autoridade que eu fui investida pela misericórdia de Deus. Não é pelo meu talento, não é. É pela graça. É pela graça que eu sou sustentada. E é na minha fraqueza, incapacidade, que o poder de Deus é aperfeiçoado. Para de ouvir as mentiras de Satanás. Para de ficar, sabe, com caco de telha, sentindo dó de você mesma. Se Deus é por você, quem será contra você? Você está passando por essa luta aí, Deus está te forjando, Deus está te ensinando, Deus está te enchendo de misericórdia. Deus quer levantar você como uma voz profética nesse tempo. Deus quer levantar você para consolar outras que estão sofrendo, que irão sofrer a mesma dor que você está sofrendo hoje. Eu nunca mais abracei uma mãe de filho desviado do mesmo jeito. Mudou a minha vida, está mudando a minha vida. Para de justificar a sua preguiça ou a sua raiva de Deus. Não vou trabalhar para Deus não, Ele não fez o que eu quis. Deus não é seu boneco. Deus não é um gênio da lâmpada. Continue orando, continue crendo, continue profetizando, o resto é com Ele. Porque você não é o Espírito Santo, você não tem o poder de convencer ninguém. Mas você pode orar, você pode amar, você pode jejuar, você pode interceder. E você pode não desistir. Seja uma Miriam nesse tempo. Se apresente com a solução. Identifique onde há o problema. Miriam observou, não com os olhos da terra, com os olhos do céu. E mudou o destino de Moisés.
Mudando o destino de Moisés, ela mudou o destino do povo hebreu. O libertador estava naquele cesto. Quando você abraça uma mãe, quando você ora por um filho, quando você ora por um drogado da sua rua, você não tem noção do que Deus pode fazer naquela vida. Então não subestime. Verso 5, pouco depois a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Ela não estava procurando um bebê. Ela foi tomar banho. A filha de quem? Do cara que tinha mandado matar os bebês. Tanto é que quando ela pegou, ela já sacou a história toda. Ah, deve ser um dos meninos hebreus. E ela podia ter falado para uma serva dela que manda matar. Meu pai mandou, tem que obedecer. Ele é o faraó. Ela ousou fazer diferente. Ela foi movida por misericórdia. Porque ela ouviu o choro do bebê. Aí a gente lembra da música, né? Ô, Joquebede, Moisés não vai morrer. Pois é. Mas antes de Deus escutar o choro do bebê, foi a filha de Faraó que escutou o choro do bebê. E o texto está dizendo para a gente que ela se comoveu, que ela se inclinou. E ela teve misericórdia. E ela pegou para ela. Mas ela entregou para a mãe, que deve ter amamentado Moisés ali até os 2, 3 anos de idade. Porque os meninos eram amamentados até cansar. Você sabia que um bebê, quanto mais amamentado ele é ao peito, mais seguro ele se torna? Um adulto mais seguro? Pesquisas recentes revelam. Quanto mais tempo o bebê está ao peito, mais seguro ele se torna. Esse vínculo. Não, para que amamentar? Não, você tem que trabalhar. Meu Deus, como é que a serpente continua enganando a mulher? Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tem mulheres que querem amamentar e não tem leite. O leite não dá. Tem que suplementar. E elas sofrem porque elas queriam amamentar. Tem outras que explodem em leite. Tomam injeção para secar, porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar por quê? Porque tem que sustentar a casa. Será? Será que tem que sustentar a casa? Ou será que a gente gosta de uma roupa nova, de mais oportunidade, uma escola melhor? Será que é isso que a gente precisa, gente? Será que esse mundo capitalista está movendo a gente? Socialismo, eu não acredito nele, não, porque eu acho que quem vai estabelecer o socialismo verdadeiro é só Jesus. Ele que vai igualar tudo. Os sistemas já provaram aqui que deu, mas vocês não se enganem com o capitalismo, não, gente. Ele também está garfando a gente. Tenha discernimento. A filha de Faraó se inclinou. A mãe amamentou e ela levou ele para o palácio. E foi ali que ele recebeu educação para escrever o Pentateuco. De onde que vocês pensam que Moisés só brotou poder assim para escrever o Pentateuco? Não, gente, os egípcios eram os caras da época. Quando você vê uma pirâmide de perto, você pensa assim, meu Deus, como é que eles fizeram isso sem guindaste, sem a tecnologia que a gente tem hoje? É um negócio assombroso. E hoje elas estão antiquíssimas, já desgastadas pelo tempo. Uma delas, o topo dela era de ouro, e a cada face da pirâmide era de uma pedra preciosa. Um negócio de doido. Uma estrutura que você pensa... Aí tem gente que fala que foi ET que construiu. E os egípcios ficam ofendidíssimos com isso. Foi ET coisa nenhuma. E eles tinham um negócio... A câmara mortuária, você podia colocar alimento lá dentro que não estragava. Quando eles lacravam, não estragava o alimento. Olha que piração isso, gente.
E foi nessa ciência, nesse conhecimento, que Moisés foi instruído. Porque se o povo egípcio já tinha mais acesso e informação, você imagina o palácio do rei. O faraó, que era considerado um deus. E ali Moisés foi forjado, treinado, para o plano que Deus tinha para ele. Que coisa, que ironia. Deus usou o próprio inimigo para treinar Moisés, para Moisés escrever o Pentateuco, o que iria direcionar todos os outros povos depois dele. Por quê? Porque uma mulher teve misericórdia. E ela trouxe esse menino e o educou. Meu Deus, como nós temos que aprender com essas mulheres? Será que nós temos um coração compassivo, meninas? Será que nós somos misericordiosas? A palavra de Deus diz: eu quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia quero e não holocaustos. Às vezes a gente se sacrifica, vem, faz na igreja, evangelismo, célula, trabalha para Deus, canta no louvor e toca e faz e acontece, mas não tem misericórdia. Recentemente eu ouvi a história de um moço que foi pregar numa igreja e ele passou por uma cracolândia, como temos aí em todos os centros urbanos do Brasil. E a cracolândia ficava no caminho da igreja e o hotel estava perto. E ele pegou e falou assim: eu vou a pé, eu já sei onde que é a igreja, eu vou a pé. E ele passou pela cracolândia. Quando ele passou pela cracolândia e viu aquele cenário de guerra, porque as cracolândias são um cenário de guerra. Ele viu aquela miséria, aqueles trapos humanos, dependentes de uma pedra. Matando, morrendo, prostituindo por causa de uma pedra. Porque o cérebro deles entendeu que eles precisam daquilo como precisa de comida e água. Ele olhou para a cracolândia e orou: ô Senhor, tem misericórdia desse povo. E foi para a igreja. Quando chegou na igreja, Deus falou com ele assim: você deveria ser a minha misericórdia. Nós não somos corpo de Cristo, gente? Se eu sou o corpo de Cristo, eu sou as mãos de Cristo. As mãos de Cristo tocam quem Ele tocaria. Se eu sou o corpo de Cristo, eu sou os pés de Cristo. Então eu vou onde Ele iria. Eu sou o abraço de Cristo, eu abraço quem Ele abraçaria. Eu faria o que Ele faria. Eu sou a continuidade de Jesus na terra. Eu sou a noiva de Cristo, então eu amo o que Ele ama. Será? Será que nós estamos sendo forjadas na misericórdia, a mesma misericórdia que nos alcança e nos renova e é renovada sobre nós todas as manhãs? Ela não é renovada, minha linda, só para te erguer e te fazer viver mais um dia, não. Ela te enche para se derramar na frente de quem precisar que passar pela sua vida. Às vezes uma pessoa só precisa de um abraço. Às vezes uma pessoa só precisa ser ouvida. Às vezes uma pessoa só precisa ser vista como uma mãe que está sofrendo. Um enlutado. Uma mãe que quer dar para comer para os filhos e não tem. Será que nós somos misericórdia? A filha de Faraó era filha do inimigo do povo hebreu. O povo hebreu era escravo dela. Ela estava, não vamos dizer assim, humanamente falando, num outro patamar. Mas essa mulher foi movida, instrumento da misericórdia, para colocar Moisés onde ele tinha que estar. Será que nós também temos sido instrumento? Ou será que a misericórdia, a riqueza, o poder, as condições que a gente recebe só servem para a gente descer para tomar banho no rio? Só serve para os nossos próprios deleites. Só serve para atender as necessidades de quem a gente gosta.
Porque esse menino não tinha nada a ver com ela. Ele não tinha nada a ver com ela. Ela já identificou, é um dos meninos dos hebreus. Ela já identificou que não era uma criança egípcia, ela já identificou que não era do povo dela, ela já identificou que não era da realeza. A gente faz muita campanha pró-vida, mas a gente não está disposto a bancar um bebê que nasce de uma mãe solteira, né? Não, ela caçou com as próprias mãos. Eu não transei, foi ela que transou. Que mentalidade é essa? A justiça de Deus só serve quando nos alcança? A misericórdia de Deus só serve para nós? Não serve para o outro? Quando é para o filho do Senhor ser moído, para que você tenha vida, legal, isso é justiça. Mas quando é para você socorrer alguém que Satanás está ceifando, isso não é misericórdia? O que vão fazer com a bondade que você investe, não é problema seu. A Bíblia fala, dá a quem te pede. Mas eu dou... Vai usar para comprar droga. Anda com biscoitinho no carro. Anda com biscoito, anda com leite no carro. Não fecha o vidro. Nossa, Helena, já estou calejada. Eu dou as latas de leite, o cara vende. Problema dele. Aí já é ele com Deus. O dia que ele chegar diante de Deus e falar assim, ninguém teve misericórdia de mim, Senhor. Vamos, puxa a ficha dele aí. Vamos lá. Eu mandei leite para você tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, através da minha filha. O que você fez com ele? Aí já não é problema seu. É igual quando você entrega o dízimo. O que eles vão fazer com o dízimo? Problema do pastor Júnior aí, da pastora Vitória, que administra o dízimo, do tesoureiro da igreja. Problema deles. Eles que vão ter que arcar com a responsabilidade. A partir do momento que eu obedeci, eu depositei o meu dízimo no altar, eu estou crendo que uma igreja séria vai usar os recursos da maneira que deve ser usado. Para abençoar a comunidade, para manter a estrutura da igreja, para pagar os funcionários, para abrir a obra missionária. É isso aí. Vocês não estão fazendo isso? Problema deles, você obedeceu. Mas a gente tem uma mania de não exercer misericórdia, dando desculpas. A filha de Faraó podia ter dado 1000 desculpas. Não posso pegar esse menino, gente. O que meu pai vai dizer? Eu pego o escravo e levo para o palácio? Vai espalhar a notícia? Eles vão querer trazer os bebês tudo agora para pôr o rio. Não posso fazer. A gente arruma desculpa. O Senhor não mandou você arrumar desculpa, mandou você obedecer. E muitas bênçãos, gente, não chegam às nossas mãos por causa das nossas decisões equivocadas, de darmos as costas e não sermos misericordiosas na hora que nós temos que empreender misericórdia na vida das pessoas. Misericórdia não depende do mérito do outro, depende da ordem que o Senhor te deu. Eu não ganhei graça porque eu mereço. Eu ganhei graça porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E se eu estou sendo forjada no mesmo DNA de Deus, eu derramo Deus para quem merece e para quem não merece. Isso é santificação, gente. A gente tem que parar de dar desculpas rasas para justificar o nosso egoísmo e a nossa falta de misericórdia. Se você não tem estrutura para ir abraçar um cracudo, sustenta uma obra de quem está fazendo. Ora, dobra o seu joelho, Senhor. Tem alguém agora, Senhor, se drogando. O Senhor sabe quem é essa pessoa que está precisando agora de ser liberto. Oh Deus, faz a tua obra de convencimento, Espírito Santo de Deus. Liberta aquele pai, Senhor, que está na Cracolândia, te pedindo um sinal de misericórdia, de esperança. Manda o sinal, faz ele ver a luz. Gente, se levanta com a arma que a gente tem. Para de dar desculpa, minha linda. Porque se nós não funcionarmos no propósito de Deus para nós, gente, a gente vai murchando. E a gente vai adoecendo. Daqui a pouco a gente está reclamando. Daqui a pouco a gente acha que a igreja é um lugar mais ou menos. Daqui a pouco a gente se torna um desigrejado, porque você acha tão espiritual, que você não cabe em nenhuma igreja.
Você está tão robusto. Eu recebi tanto, recebi tanto. Ah, essa igreja está muito picareta para mim. É isso que está acontecendo. Agora, quando a gente começa a seguir os passos do Mestre, ser cristão é ser imitador de Cristo. E ele não poupou a sua própria vida. Ele deu até a última gota. Na hora da angústia, ele suou sangue. Mas ele não retrocedeu. E foi por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará. Porque ele cumpriu a vontade de Deus. E o texto bíblico fala muito claramente: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas Senhor, em teu nome profetizamos. Você pode profetizar em nome de Jesus, você pode curar enfermo em nome de Jesus, você pode ressuscitar morto em nome de Jesus e não ser conhecido por Ele. Ele deixou isso muito claro no texto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Misericórdia quero e não holocaustos. O povo de Deus devia ser o povo mais misericordioso, e nós mulheres ainda mais. Porque nós temos uma sensibilidade dada pelo próprio autor da vida, que o homem não tem. Quem apresenta essa sensibilidade ao homem é a mãe, é a esposa. Por isso que os homens precisam das mulheres. Porque os homens são trabalhados, gente, do material duro, né? Da terra. Eles foram feitos do pó, da terra. A gente foi feito de um material elaborado. Osso. Forte. Por fora forte, por dentro macio. Tem um tutano, né, dentro do osso. Nesse material que a gente foi feito. Então, homens e mulheres precisam uns dos outros. Deus fez tudo certo. A gente avacalhou com tudo, mas Deus fez tudo certo. Então vamos retomar o plano A? Vamos retomar o plano A? E vamos encher a nossa casa de misericórdia? Sejamos mulheres misericordiosas umas com as outras, misericordiosas com os nossos maridos, misericordiosas com a próxima geração. Se a gente não puder falar uma palavra de vida, que a gente se ajoelhe e fala: Senhor, transforma essa situação, socorre essa família, muda a vida desse jovem. Deus não rejeita a oração. Oração não é desperdício. Se você ora e crê, Deus está ouvindo. A sua oração pode mudar um destino. Então para de dar desculpa, gente. E para de fofocar também. Vou contar para você orar. Não precisa contar, não. Vai lá você e ora. Até para santificar nosso pecado, a gente fala: você ficou sabendo de fulana? Não. Vem cá que eu vou contar para você orar. Para de mentir, você está contando para fofocar mesmo. Quem tem que saber é Deus. Para de espalhar nudez dos outros. Para de mandar vídeo de escândalo para sua irmã. Tenha misericórdia. Para de propagar a má notícia, o escândalo, a queda. Que amanhã pode bater na sua casa. Tenha misericórdia. Se você não pode dobrar o seu joelho e orar, fecha a sua boca. Para que você não atraia para a sua casa. Porque, gente, o que a gente planta, a gente colhe. A gente só pensa nessa premissa na hora de depositar no gasofilácio, né? Mas hashtag fica a dica. Tudo que você plantar, você vai colher. Então presta atenção nas sementes. Joquebede, Miriam e a princesa. A vida de Moisés poupada. O libertador levantado. Um povo liberto do Egito.
o Messias forjado no meio desse povo. E nós, alcançados por essa graça e inseridos no povo de Deus. 3 mulheres. Como diz Edmé Williams, quando entra uma mulher na história, para tudo que algo grande vai acontecer. Que você seja assim. Minha irmã, você tem recebido muito. Deus tem te orientado, te curado, te ensinado, te orientado, te levantado, te animado, te feito perseverar até aqui a despeito das dificuldades que você enfrenta. Mas isso não é só sobre você. Por isso que o Pai é nosso. Não é Pai meu que está no céu. Que o egoísmo que o mundo tem plantado dentro de nós, mulheres, seja substituído. Que o nosso coração seja dilatado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Porque é pelo nosso amor uns pelos outros que seremos conhecidos como filhos de Deus. Se você não é cheia de misericórdia e amor, minha irmã, então hoje é a noite para você pedir: Senhor, me batiza no teu amor e na tua misericórdia. Porque se eu sou a tua filha, eu tenho o seu DNA. E se eu tenho o seu DNA, eu sou como o Senhor é: amor e misericórdia. Amor e misericórdia. Feche os seus olhos. Eu quero que antes da gente orar, que você faça uma rápida reflexão acerca da maneira como você tem vivido a sua vida. Será que você tem sido como Joquebede? Criado um ambiente de proteção, de acolhimento, de minimizar o perigo? Será que a sua casa, o seu escritório, a sua sala de aula, a sua mesa lá no trabalho, será que ele é um ambiente seguro? As pessoas podem confiar em você? Será que quando você vê uma situação de abuso, você entra para interromper aquela situação de abuso, ou você finge que não é sua responsabilidade? Será que quando você percebe que tem uma mulher no seu trabalho que está murchando, você acha que não é da sua conta? Ou será que você cria um ambiente para que ela se abra, para que você ore com ela, para que você a cerque com proteção? Esse cesto pode ser tantas coisas na nossa vida. Esse betume, esse piche, pode ser tanta coisa. Pode ser um abraço, pode ser uma ouvidoria. Nós teríamos menos suicídios se tivéssemos mais pessoas dispostas a ouvir sem julgar, a acolher a fraqueza, a esconder a nudez do outro por amor. Mulheres, nós temos um poder de proteger. Será que você tem criado um ambiente da proteção ao seu redor? Será que você é uma referência de proteção? Eu crio o ambiente para acolher. Eu não vou deixar a água entrar. Eu não vou deixar o crocodilo pegar. Será que você é aquela que tem discernimento? Você está olhando, observando, discernindo o que está acontecendo e esperando o momento exato de interferir, de agir, de reconciliar, de trazer resposta, de trazer solução para as questões? Ou você é a criadora de confusão? Ou você não presta atenção em nada que está acontecendo, além do seu fantástico mundo de Bob? Miriam não estava preocupada só com ela, por isso que ela observava e zelava pelo irmão, mesmo de longe. O egoísmo nos tranca em nós mesmos e nos impede de ser resposta e solução na vida de tantas outras pessoas.
Talvez você seja uma pessoa de autoridade, uma pessoa privilegiada, com uma posição de destaque, um nome, um título, grana. Você tem seu próprio negócio, você tem condição de ajudar muita gente. Mas você bate no peito e fala: eu lutei muito para chegar aqui. Quem quiser chegar aqui, lute também. Deixa eu te falar uma coisa, minha linda. Não há nada que o homem tenha que não tenha sido do céu concedido. Se você chegou onde você chegou, pela misericórdia e graça de Deus, que te deu inteligência, saúde, criatividade e bênção para você prosperar no seu negócio, no seu trabalho, na sua casa. E quanto mais você recebe, mais te será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Você pode solucionar o problema de muita gente, você tem o poder nas suas mãos de aliviar a dor de muita gente, mas você não faz. E está dando desculpas, ou com seu orgulho, ou com sua vaidade, ou com eu não vou acostumar mal. Estou falando para você dar nada de mão beijada, mas crie uma oportunidade para que vidas sejam restauradas. Dê oportunidade, exerça misericórdia. E para exercer misericórdia você também não precisa de ter muito não. Às vezes você não tem nada, mas você tem um abraço, você tem um prato de comida, você tem uma poltrona na sala para falar: senta aqui, minha linda, toma um copo d'água enquanto você chora tudo que você quer chorar. Eu não tenho nada para te oferecer, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Cristo Jesus, sai mais leve daqui de casa. Deixa eu orar por você. Exerça misericórdia. Senhor, o Senhor tem nos dado tanto, 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 tanto. Nós temos recebido informação, ensino, misericórdia e graça renovadas todas as manhãs. Para muitas aqui o Senhor tem dado dons, talentos, oportunidades, recursos dessa terra, recursos intelectuais, recursos manuais. Tem mulheres aqui que cozinham maravilhosamente, tem mulheres aqui que sabem ouvir. Cada uma de nós recebeu algo do Senhor. Oh Deus, nos levante, Deus, nessa geração, como Joquebedes, como Miriams e como princesas, para trazer solução, para trazer alívio, para trazer resposta, para trazer salvação, porque tudo que nós recebemos não é só para nós. A vida que o Senhor nos deu não é só para nós, não é só sobre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, a tentação do orgulho, a tentação do egoísmo, a tentação da indiferença, a tentação do desprezo, a tentação do julgamento, da omissão. Não nos deixes cair em tentação da vaidade, do individualismo, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre, para sempre. Nós oramos, ó Deus, muda a nossa mentalidade. E que os frutos advindos da tua obra em nós saciem a fome de muitas pessoas que precisam conhecer a tua misericórdia e o teu amor.
Que o teu amor e misericórdia sejam conhecidos através da nossa vida, muito mais do que através das nossas canções ou das nossas palavras. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.